Olá, bem-vindo ao canal Leucimelo. Nesse vídeo vou mostrar como buscar os registros da entidade Employee pelo front-end React. No vídeo anterior nós criamos o projeto React, então eu vou clicar com o botão direito nele e vou em abrir com code. Com o projeto aberto vou vir no terminal e vou criar a branch para nós fazermos a programação aqui no React. Então git checkout-b. E aí eu vou colocar um nome qualquer aqui. Vou colocar feature 33 get employee. Vou dar um enter. Com a branch criada, então eu já posso colocar aqui as minhas anotações. Vou colocá-la aqui. Aí se você quiser copiar isso, dar um pause no vídeo, copiar a partir aqui do 33. Então já tem aqui as informações. Deixa eu só corrigir aqui a branch. Esse nome aqui, deixa eu corrigir as partes embaixo aqui. Então vou alterar aqui também. Tirar aqui o tracinho. Pode deixar o traço também, se quiser, não tem problema. Vou alterar aqui embaixo também. Pronto. O nome aqui está correto. E o restante aqui está tudo ok. Vamos utilizar esse comando aqui também, então já pode deixar anotado. Vou dar um Ctrl S para salvar aqui. E agora eu já vou startar o servidor. Então eu vou digitar yarn e start. Vou dar um enter. Finalizado o processo, ele abriu aqui a página. Então agora nós vamos começar a fazer a programação aqui. Primeiramente nós temos aqui o index. O index ele vai chamar as informações, né, iniciais. Então ele vai carregar aqui o bootstrap e vai chamar o nosso routes. Então eu vou fechar aqui porque nós não vamos alterá-lo em nada por enquanto. Então eu vou deixar aqui o routes aberto. Temos aqui a rota inicial que ela chama a home. Então a home por enquanto também vai ficar só com essa informação aqui. No futuro talvez podemos fazer algum tipo de alteração nela. E aí agora a princípio eu vou aqui na parte de pages e vou criar uma nova página aqui, que é a página de listar os registros. Então vou escrever aqui employee list.js. Vou dar um enter. Aqui neste local, primeiramente, eu importo o React. Então eu escrevo dessa forma aqui para importar o React. E agora eu vou exportar este componente. Então eu coloco export the full function e o nome do componente aqui. Eu posso colocar o nome que eu achar interessante e vou escrever employee list. E aí, colocar dessa forma. Lembrando que aqui eu tenho que fazer um retorno. Então, eu tenho que escrever return e aí retornar aqui, ó, dentro desses parênteses alguma coisa. Eu posso retornar utilizando uma div. E aí eu posso escrever alguma coisa aqui se eu quiser. Posso escrever, por exemplo, hello from employee list. E clico em Ctrl S para salvar. Então aqui agora eu já tenho esse componente. Se eu vier aqui nessa parte principal aqui, que é a página, eu tenho que chamar aquela página lá. Mas como que eu faço para chamar aquela página? Eu posso, por exemplo, vir aqui e utilizar uma rota. Quem sabe pode ser a rota employee-list. Então, já vou até copiar essa informação aqui, dar um Ctrl C. E aí, quando eu digitar aqui, eu dou um Enter. E aí ele vai trazer a employee.list. Aqui no caso ele não carregou. Eu posso verificar informações de erro ou se ele retornou algum erro aqui para mim. Aqui eu estou utilizando o navegador Microsoft Edge.
Então em algum lugar aqui ele deve ter algumas informações. Vou clicar com o botão direito, deixa eu ver se tem. Aqui ó, ele tem aqui a opção inspecionar. Ctrl Shift I também aciona essa informação. Deixa eu clicar aqui em inspecionar e ver o que aparece. Cliquei em inspecionar, aqui ele abre essa janela, né? E aqui ele se comporta de várias formas. Então eu vou clicar aqui em console só para ver o que está retornando para nós. Cliquei aqui e aparentemente ele não trouxe nenhum erro, então ele está tudo funcionando, mas ele não carregou o que nós escrevemos. Então vou voltar aqui e observe, eu escrevi isso aqui, ele precisa carregar. Como que eu vou fazer para carregar essa informação? Eu vou vir aqui e aqui eu vou repetir esse comando aqui, ó. Halt, exec, path. E agora, aqui no path, eu vou colocar aqui as aspas, e aqui eu vou colocar barra e aquele nome lá que eu coloquei, employee list. Quando ele chegar naquela rota, que é exatamente essa rota aqui, ó, barra employee list, ele vai chamar o componente que eu criei lá, que é o componente de employee list. Então eu venho aqui, coloco o employee list, dou um enter aqui e ele importa para mim. Se ele não importar para você, você vem aqui e digita essa informação e dá um Ctrl S para salvar. Observe que aqui embaixo ele vai recompilar a página e aí nós aguardamos a recompilação para verificar a informação. Ó, aparentemente aqui ele deu um erro, então vamos verificar aqui. Ah tá, não fechei a tag. Tenho que vir aqui, dar um barra e um maior que, aí ele fecha a tag. Eu vou dar um Ctrl S para salvar. Ele recompila aqui, e aí feito o procedimento, eu volto aqui agora na página, e aqui está, Hello from Employee List. Então, agora nós podemos fazer algumas configurações aqui. Eu posso deixar essa janela aberta, se eu quiser eu posso fechá-la aqui no cantinho. Por enquanto vou deixá-la aberta. Eu vou vir aqui no projeto, vou vir aqui em Employee List, e agora aqui eu posso fazer algumas configurações. Primeiramente, eu vou carregar a lista quando ele abrir esse componente. Eu vou fazer com que ele carregue a lista de employees para mim. Então, para que ele faça isso, ou seja, para a hora que abrir ele carregar a lista, eu vou usar um hooks do próprio React, que ele faz o seguinte, eu escrevo aqui useEffect. Esse useEffect, vou clicar aqui, ó, ele vai fazer um import aqui em cima do React. Esse useEffect ele vai reagir justamente na hora que a página chegar. Então aqui ele vai receber como parâmetro uma arrow function, dessa forma aqui. E aí essa arrow function aqui dentro eu posso fazer programações. E aqui eu tenho que passar também outro parâmetro, que é uma lista. Essa lista aqui são coisas que vão ser usadas aqui dentro. A princípio eu não vou usar nada, mas eu tenho que trazer a lista vazia, dessa forma aqui. Apesar de eu não usar nenhum parâmetro externo aqui dentro. Aí a princípio agora eu vou criar uma função para que eu possa executá-la aqui dentro. Então essa função que eu vou criar, eu vou colocar o nome nela de Reload Employees. Pode colocar o nome que você desejar. A princípio eu vou chamá-la dessa forma. Essa função aqui, eu vou descrevê-la fora do useEffect. Então eu vou criar aqui um const, colocar o nome dessa função, e aí aqui dentro eu vou utilizar o async. Por que eu vou utilizar o async? Porque ao utilizar o async, eu vou fazer com que ela aguarde e lá no servidor de back-end traga a informação e coloque a informação aqui na lista de employees. Então para isso eu tenho que colocar aqui um try-catch, porque se der algum erro ele retorna o erro aqui para mim. E aí eu posso colocar aqui um console.log ou console.error, que for melhor, tanto faz. Eu vou utilizar o error e aí eu imprimo o erro aqui
depois que eu fizer a chamada lá, se der algum erro. E aqui em cima eu vou criar duas constantes. A primeira constante eu vou chamá-la de employees. Aí no plural, employees. E essa employees, para que eu possa manipulá-la, eu utilizo o set. Então é set employees. Isso eu estou acabando de criar aqui. E aí, para que eu utilize essas informações, eu também tenho que utilizar um hooks. Então eu vou utilizar o useState. E aí ele importa aqui em cima também, no React. Esse useState, ele faz com que eu possa utilizar essa constante aqui. Então eu já vou inicializar essa constante com uma lista vazia, porque ela vai receber a lista de employees lá do servidor de back-end. E aqui eu vou criar uma outra constante, só que agora eu vou colocar o nome de employee error. Essa constante ela vai salvar para eu colocar esse erro aqui dentro dela. E aqui também eu vou colocar a informação de set para poder manipular esta constante. Então eu coloco set employee error. E aí aqui na frente eu chamo também um useState. Só que agora eu vou inicializar com apenas uma string, para ela salvá-la como string. Então eu já posso utilizá-la aqui. Vou utilizar o set employee error e aí eu passo o error como parâmetro, que é exatamente esse error aqui. E aí depois eu posso utilizá-lo se ele der algum erro. E aqui no try, que é a parte que dá certo, que funciona, eu vou utilizar uma outra constante. Essa constante que eu estou criando aqui, ela não é essa constante aqui de cima. Essa constante ela está externa a esse método aqui, a essa função. Aqui dentro eu estou isolado, então eu estou criando uma outra constante. Tem o mesmo nome, porém ela é outra constante, ela não é externa, ela é só interna aqui dentro do hello de employees. E aí eu vou utilizar o await, que é para esperar, né? E aqui eu posso criar outro método, que é o getEmployees. Ele vai ser um método que vai servir para buscar informações lá no servidor. Então eu tenho que criá-lo lá no service. Aí eu venho aqui no service, que eu ainda não tenho criado, mas eu vou criar aqui do lado. Ó. Vou clicar em src, vou clicar aqui e escrever services /employee service.js. Dou um enter. E aí agora eu tenho essa opção do service aqui que eu posso utilizar. Também aqui eu posso continuar na sequência aqui e fazer um export const e colocar aquele método aqui. Então esse aqui é praticamente similar ao service lá do back-end. Então eu coloco aqui uma arrow function, só que a diferença é que aqui eu vou chamar o back-end. Então para que eu chame o back-end, eu vou ter que utilizar justamente esse serviço aqui, ó, que é o Axios. E aí eu vou utilizar yarn add Axios. Então vou clicar aqui do lado nesse novo terminal aqui, ou então aqui no split, melhor. Vou clicar aqui em split e aí aqui eu posso dar um Ctrl V e aí instalar essa biblioteca. E aí com a biblioteca instalada, eu venho aqui novamente em service e chamo a biblioteca aqui através de um import. Só que aí, primeiramente, eu vou configurar um atalho aqui. Vou vir aqui e vou clicar aqui e colocar um config /API Axios.js. Vou dar um enter. E aí aqui eu vou importar o Axios da biblioteca Axios. E aqui eu vou fazer a seguinte configuração.
eu vou exportar default o axios.create. E aí ele passa aqui como um atributo o endereço, no caso o endereço do servidor. Então aqui, como eu estou utilizando o servidor na própria máquina, então eu posso passar o endereço aqui do servidor, que é http://127.0.0.1.2.8080. E aí, essa aqui é a informação que eu tenho do meu endereço aqui de back-end. E aí eu vou dar um Ctrl S para salvar. Esse aqui eu já posso fechar, porque já está configurado. E aí agora eu venho aqui no Service e escrevo API Axios. E chamo lá do config. Então eu coloco /config /API Axios. E aqui dentro eu vou fazer o seguinte. Eu tenho que chamar o servidor de back-end, ele vai responder. Então a resposta dele eu vou armazenar aqui em response. E aí eu vou utilizar o await, então aqui eu já estou utilizando o async. E aí utilizar o await, vou chamar o API Axios e fazer um get. Mas aonde eu vou fazer o get? Nesse endereço aqui, ó, que é o endereço do API Axios, que é http://128. E aí aqui, ó, no final desse endereço eu vou colocar um complemento aqui, ó, que vai ser o /employees. Lembra lá quando nós fizemos esse procedimento lá no Insomnia? Então nós colocamos a rota aqui /employees, e aí ele vai lá no servidor, busca lá no banco de dados, traz a resposta, coloca aqui no response, e aí eu posso fazer o return desse response. Só que junto com esse response aqui ele vem mais coisas, mas eu quero somente os dados que estão dentro dele, que trouxe lá do banco de dados. Então eu vou colocar aqui ponto .data, e aí ele vai mandar lá para o employee list somente a lista de usuários. Aí eu vou colocar um Ctrl S para salvar, vou vir aqui na lista, e aqui na lista, quando ele chegar aqui, que salvar aqui no employees, aí eu vou adicionar esse employees nesse employees aqui, ó. Como que eu faço isso? Eu vou vir aqui e fazer um set employees, ou seja, eu vou utilizar esse serviço aqui, ó, de set employees, para adicionar esse employees nesse aqui. Aí eu faço assim e passo esse employees aqui, ó, que é esse aqui, como parâmetro. E aí eu passando esse employees aqui, passa para dentro desse aqui, e aí eu posso utilizá-lo. Então eu venho aqui, ó, posso vir aqui no div, por exemplo, e aí aqui no div eu posso criar um design aqui para utilizar. Então eu estou utilizando o Bootstrap, e como eu estou utilizando o Bootstrap, facilita um pouco fazer o design aqui. Então a princípio eu vou clicar aqui dentro desse primeiro div e vou colocar um class name. E esse class name, eu utilizando essas aspas duplas aqui, eu posso chamar o card do Bootstrap. Eu vou dar um Ctrl S para salvar aqui. Ao salvar aqui, ele deu a informação de que o getEmployees não está definida porque eu não importei ele. Então eu posso clicar aqui do lado, dar um Ctrl espaço e dar um Enter. Ao dar o Ctrl espaço, ele acha o caminho e importa aqui em cima. Se ele não importar para você, você vem aqui e importa dessa forma aqui, ó. E aí dá um Ctrl S para salvar. Feito o procedimento, parece que ele deu um warning ali, que é algumas informações em amarelo, mas aparentemente ele compilou. Então eu venho aqui, ó, e vejo o procedimento. Até agora, certo, ele deu erro porque ele não está achando o servidor. Então nós temos que ir lá no servidor, vou minimizar aqui, ó, e vou vir aqui nesse servidor aqui, ó, que é o nosso servidor. Então eu entro nele aqui, ó, e aí aqui dentro, deixa eu ver se tem uma opção aqui, vou clicar com o botão direito,
se você instalou o Git, você tem esse bash aqui. Deixa eu ver se com esse bash funciona. Bom, eu estou dentro do projeto, vou digitar aqui yarn dev. Dá um Enter. Feito esse procedimento, ele executou aqui e deu certo aqui. Ó, ele está executando, então deixa ele quieto aqui. Eu posso só minimizar. Se ele não tiver esse git bash para você, você vem aqui, ó, e escolha ou o CMD do Windows ou então o PowerShell. E aí é só dar CD até chegar lá nessa janela aqui, ó, nesse caminho, ó, dar um CD nesse caminho. No meu caso, é esse caminho, mas no seu lá você clica aqui em cima, dá um Ctrl C aqui, CD, Ctrl V esse caminho, lá no PowerShell, que ele vai acessar o terminal, acessando o terminal do... Vou só fazer aqui para você ver, para não ter problema. Aqui, ó, Windows PowerShell. Você digita aqui, ó, Windows PowerShell, ele acha, aí você clica nele. Ao clicar nele, você vem aqui, pega essa informação aqui em cima, ó, que é o caminho, só dá um clique, um Ctrl C, ele pega o caminho, você vem aqui, ó, digita CD, espaço e um Ctrl V. Aí ele traz o caminho para cá, você dá um Enter. Ao dar o Enter, você vai dar um LS, vai ver que ele tem aqui, ó, o package.json. E aí você pode fazer o yarn dev por aqui. Deixa eu só fechar essa janela aqui com Ctrl C. E aí fechar aqui, ó. E aí você vem aqui e dá um yarn dev. Ou também pode ir por aqui, ó. Você vem aqui na janela aqui, né? Clica com o botão direito, vai em Visual Studio, em abrir com Code, na verdade. E aí você pode fazer, ao estar lá com o projeto aberto, você pode ir lá na tela e fazer o yarn dev como foi feito nos vídeos anteriores. E aí, feito esse procedimento, você vem aqui na página e aí dá um refresh. Bom, dado o refresh aqui, ó, ele deu outra informação, tá vendo? Que ele está falando que precisa de um course. Esse course, ele é um bloqueio que é feito para não ter acesso lá no servidor. Então, de toda forma, nós vamos ter que parar essa informação aqui, dar um Ctrl C. Aqui o Ctrl C parece que não está funcionando, deixa eu tentar novamente. Não está funcionando, vou fechar a janela, vamos ver se dá certo. Fechada a janela, deve que não está funcionando mais. Deixa eu só confirmar aqui, vou dar um refresh. Aqui, ó, deu problema de get, então quer dizer que o servidor foi recusado, ou seja, não está funcionando. Então agora eu vou vir aqui, ó, no meu projeto, vou clicar com o botão direito e abrir com Code. Com o projeto aberto, vou vir aqui e criar uma branch também para eu fazer o desenvolvimento, porque aqui está na main. Então eu não posso mexer aqui a não ser através de uma branch. Então vou digitar aqui git checkout -b feature 33-course. Vou dar um Enter. E aí agora com a branch criada eu posso vir aqui e colocar a informação aqui que eu sempre faço as anotações. Ó. Aqui já está tudo correto, então o que eu preciso, vou dar um Ctrl S para salvar. O que eu vou fazer aqui é instalar essa biblioteca aqui, ó, yarn course. Então eu venho aqui, ó, não preciso nem startar o servidor, vou vir aqui, dar um Ctrl V com aquela informação lá e dar um Enter. Feita a instalação da biblioteca, eu vou vir aqui no index e logo acima aqui do Express eu vou colocar o app.use e vou mandar ele usar o course. Dessa forma aqui, só que eu primeiro tenho que importar. Então eu vou importar logo acima aqui do Express. Vai ser const course required. E aí eu coloco aqui o course. Pronto, dessa forma aqui. Vou dar um Ctrl S para salvar. E agora eu vou startar o servidor por aqui mesmo. Vou dar um yarn start, vou dar um Enter. Aqui na verdade não é yarn start, né? É yarn dev. Vou dar um Enter.
Feito o procedimento, servidor rodando, vou vir aqui no navegador, vou atualizar novamente. Ao atualizar a informação, vejo que aqui só deu alguns warnings, mas não deu nenhum erro. Então eu vou vir aqui no projeto, aqui do React, e aqui eu vou fazer as atualizações aqui embaixo, né? Então eu já fiz o card, aqui dentro eu vou fazer agora a construção da página, e aí eu vou utilizar outra div, e dentro dessa outra div eu vou utilizar um class name, e dentro desse class name eu vou chamar o corpo do card, dessa forma aqui, ó. Então agora eu tenho o card e tenho o corpo do card. Vou dar um Ctrl S para salvar, deixa eu ver se alterou alguma coisa aqui. Aqui, aqui já apareceu uma lista aqui em cima, que já é o corpo do card. Então eu volto aqui, e aí eu vou fazer o seguinte. Quando eu utilizo o React, dentro das divs aqui, que teoricamente seria o HTML, eu posso fazer codificação. Então, para eu usar a codificação, eu coloco essa chave aqui, ó. Então, usando essa chave, eu posso escrever como se estivesse escrevendo num código. Aí eu faço o seguinte, eu posso colocar aqui, ó, aqui, ó, employee error. Aí você escreve assim, ó, employee error. Ou seja, se esse employee error tiver recebido um erro, aí eu entro aqui. Então eu faço dessa forma aqui, ó. Se ele não tiver recebido nenhum erro, aí eu entro aqui. E aí aqui eu posso escrever algumas coisas aqui na sequência. Então, a princípio, vamos supor que ele tenha dado erro, igual aquela hora deu erro no servidor, quando o servidor estava desativado. Então eu vou colocar uma div aqui, e aí nessa div eu posso fazer a programação aqui dentro. Aqui no caso já volta a ser um HTML, então eu coloco aqui um A2, por exemplo, que é para dizer que é um título. E aí eu coloco que alguma coisa deu errado. Posso escrever aqui que alguma coisa deu errado. E para notificar o servidor do sistema. Dessa forma aqui. Pode escrever a mensagem que você quiser, mas eu vou colocar essa aqui, nem vou salvar ainda porque eu vou preencher aqui embaixo. Se tudo der certo, ou seja, se ele preencher essa lista aqui, aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa lista, então eu escrevo aqui employees, que é o nome da lista, e aí essa lista eu vou utilizar um mapeador de registro. Esse mapeador de registro, ele vai percorrer toda a lista, e aí ele vai criar um indexador aqui, ó. Eu posso colocar o nome que eu quiser aqui. Eu vou colocar apenas letra E, que é de employees, mas você pode colocar em index, pode colocar o nome que quiser. E aí dentro dessa arrow function, ele vai trazer toda a informação. Então aqui, ó, eu vou criar uma div só para deixar marcado aqui, ó, no contexto. Dessa forma aqui, ó. Então ele vai trazer informações para dentro dessa div. E aqui o que eu vou fazer? Eu vou criar uma outra div. Então aqui você observa que eu estou programando utilizando várias divs. É como se fosse um HTML, né? Mas aí utilizando a div. E aí eu vou chamar uma outra card. Então vai ser um card dentro de um card. Então aqui, nessa formação aqui, ó, eu já tenho dois cards. Eu já tenho o card principal, tenho um corpo dentro dele e tenho outra card aqui embaixo. Então eu posso ir criando cards dentro de cards à vontade. E aí eu posso colocar aqui, ó, em cima aqui, alguma informação. Na verdade eu vou colocar apenas outra div. Então nessa div eu vou colocar uma parte do bootstrap do card, que é o card header, que é o cabeçalho do card. E aí eu vou colocar só uma cor de fundo para separar esse cabeçalho. Isso aqui é só um design que eu fiz simples, então você pode fazer do jeito que você achar melhor aí. O importante vai vir na sequência aqui, ó. Logo abaixo aqui eu vou criar outra div. Então eu já vou copiar essa informação aqui, vou dar um Ctrl C e aqui embaixo um Ctrl V.
E aí, dentro dessa outra div aqui, eu vou escrever algumas coisas. A princípio, eu vou apagar isso aqui e vou escrever body, que é o corpo da minha div, do meu card. Então, vou dar um Ctrl S para salvar. Agora eu vou vir aqui no navegador e observar, ó, aqui ele já está criando os registros. Então, eu tenho 2 registros. Aí eu vou preencher esses cards aqui. E aí, eu dentro aqui do body, ó, aqui dentro do body, eu vou criar uma linha através de outro div. E aí, nesse div aqui, eu vou colocar um class name. E dentro desse class name aqui, eu vou colocar row, que significa que é uma linha. E aí, ele vai ficar transformado em linha. Ou seja, eu vou ter várias linhas. E dentro dessas várias linhas, eu vou ter colunas. Então, eu vou vir aqui, utilizar div novamente com a class name. E aí, eu vou chamar uma coluna. E aí, eu fecho aqui a div. Dessa forma aqui, ó. E aqui dentro, eu vou colocar uma imagem fictícia. Então, eu já tenho aqui essa imagem. Vou só copiar essa imagem, trazer para cá. É um endereço de uma imagem da internet qualquer. Então, você pode acessar a internet aí e pegar uma imagem qualquer lá no Google. Isso aqui é só para caso de teste. Eu não vou divulgar essa imagem. Não sei se ela tem algum direito de uso. Mas a princípio eu peguei ela lá no Google. Não falava... Eu escrevi imagens grátis. E aí trouxe essa aqui para eu utilizar. E aí se eu vier aqui, ó. Se você observa o endereço dela, aí você pode buscar algo semelhante. Eu coloquei algumas, o alt que eu preciso colocar, o SR é o endereço da imagem, o width é o tamanho e o height é a altura. E aí, vou dar um Ctrl S aqui, ó, para salvar, e eu vou vir aqui e lhe mostrar o que ela fica. Ela aparece essas imagens aqui no cantinho de cada instrução. Então eu venho aqui novamente, posso preencher essas imagens aqui, ela é automática. E aí o que eu faço aqui embaixo é criar, logo abaixo dessa div aqui, uma outra coluna. Vou colocar div, class name, e colocar aqui a coluna. Então eu tenho uma outra coluna, e nessa tem que colocar aqui o div. Tem que ficar atento e fechar as divs, porque senão pode dar algum problema na hora que salvar. Então aqui dentro dessa div aqui, eu vou chamar uma outra chave para colocar a codificação aqui dentro. Lembra que aqui em cima, aqui embaixo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, ó, .name. Que é exatamente um atributo lá da opção de serviço, né? Então vou dar da opção do employee. Então vou dar um Ctrl S para salvar aqui. Vou vir aqui e aí ele traz os nomes aqui, ó. E aí eu venho aqui também, volto e vou fazer outro chamado que eu vou chamar o position. Dessa forma aqui, ó. Eu vou dar um Ctrl S para salvar. Vou vir aqui. E aqui está o position. Agora, ali está tudo junto, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um BR. Esse BR aqui, ele é para saltar uma linha. Então, ele vai fazer com que haja um salto de linha aqui no final da linha. E aí passa para baixo os nomes. E aí eu vou fazer o seguinte aqui, ó, vou fazer mais uma opção aqui do Bootstrap, que é colocar como auto, ou seja, para eles se organizarem aqui, ó. Então vem aqui, clica aqui, aí vai se organizar aqui no cantinho. E aqui, ó, ele precisa de uma key, então eu vou ter que colocar aqui o index na primeira linha aqui, ó. No caso, onde ele faz a chamada, eu posso colocar aqui, ó,
um index, não, é key na verdade, né? Key, ó, e aqui eu coloco aqui o e.id. Ele é porque eu preciso colocar essa informação aqui dentro para ele identificar a lista. E aí, feito isso, ele salva ali. Eu posso fechar aqui, atualizar, que ele não vai dar mais aquele erro. Então aqui ele deu refresh, né? E aqui ficou a lista com as duas informações. Então vou voltar aqui no projeto do React. Bom, a princípio, eu acho que era só isso mesmo que eu ia fazer nesse vídeo, que é a parte de trazer as informações para cá. A princípio está tudo feito, né? Então vou clicar aqui nessa janela, vou fechar ela aqui, ó, nesse terminal aqui, ó, nesse lixinho. Fechou, aí eu vou só minimizar aqui um pouco. A princípio está tudo certo, então eu vou finalizar o servidor com o Ctrl C. Aperto S e dou um Enter. Finalizado aqui, eu tenho também aqui o outro servidor rodando. Vou clicar com o botão, vou dar um Ctrl S aqui, né? Um Ctrl C, na verdade, e o S, e vou sair aqui a informação. Então, eu fiz duas programações, vou salvar nos dois lugares. Eu já coloquei aqui, você pode copiar a informação e aí fica para salvar lá no GitHub. Então, eu já vou copiar tudo aqui, dar um Ctrl C e um Ctrl V. Vou vir aqui nesse daqui, um Ctrl C e um Ctrl V aqui, vou dar um Enter. Vou vir aqui agora, copiar essa informação aqui, dar um Ctrl C e um Ctrl V e dar um Enter. Esse último procedimento é para mandar lá para o servidor, né? Então agora eu vou nesse link aqui para fazer o pull request com o main. Vou clicar em Ctrl e dar um clique aqui no link. Ele direciona a página aqui para o navegador, vou clicar aqui. Aqui ele já carregou, você coloca aqui uma mensagem, clique em Create Pull Request. Mudou para essa outra página, rola aqui um pouquinho, vem em Merge Pull Request e em Confirm Merge. Então essa parte aqui já está pronta, eu posso fechar aqui. E aí eu volto aqui no servidor novamente. E agora eu finalizo com esse git checkout main e com git pull. E dou um Enter. Pronto, aí já foi atualizado o projeto, já está no Git Main, eu posso fechar aqui a janela. E agora lembrando que eu tenho que fazer isso também aqui com o front-end. E aqui eu vou vir aqui, ó, e fazer o mesmo procedimento, né? Git add, dar um Ctrl C e um Ctrl V aqui, dar um Enter. Agora eu vou pegar o commit, que ele vai salvar aqui na minha máquina. Vou dar um Enter. Pronto, agora eu vou vir aqui e enviar para o servidor através do Git Push. Então vou dar um Ctrl C, um Ctrl V aqui, dar um Enter. Feito o procedimento, ele gera o link aqui, né? Que é o link para fazer o pull request, ó, que é esse aqui, ó. Então eu vou clicar em Ctrl e apertar em clique. Aqui nesse aqui parece que ele deu um erro, vou cancelar. Deixa eu só aumentar aqui um pouco, mas é esse link aqui mesmo. Então vou clicar aqui em Ctrl e nele. Ele deu informação aqui, eu vou clicar aqui em Open. Mas deu certo do mesmo jeito, então eu vou vir aqui, Create Pull Request, e agora eu venho aqui em Merge Pull Request e Confirm Merge. Deu certo também, eu posso vir aqui, ó, venho aqui e ver os meus projetos aqui, ó. Aí, repositórios. Cliquei em repositórios, eu tenho aqui o back-end, que foi atualizado 3 minutos atrás, e tem também o front-end, que foi atualizado há 13 segundos atrás. Então tá tudo certo aqui, vou fechar isso aqui, posso fechar a minha página também, e aí eu vou seguir aqui com o git checkout main, Ctrl C, um Ctrl V aqui, vou dar um Enter, e o git pull, dá um Enter. Com isso ele traz todas as informações aqui, está tudo salvo, está no main,
Então tá tudo ok. Vou fechar essa janela e pronto. Bom, então era isso que eu queria passar nesse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. E se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se. Clique no sininho e marque a opção todas para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Te encontro por aqui e até mais.